Programa Cavalos. Gosta de cavalos, de tudo que diz respeito a esse universo? Então, meu amigo, minha amiga, tu tá no lugar certo. Aqui a gente só fala disso. Eu já domei meus animais. 2025 começando, nova temporada do programa Cavalos também. E a gente tá com todo o gás, né, João? Eu vou com sangue de olho. Claro que, como em toda estreia, a gente fica um pouco... bem ansiosa. Apertem os cintos, ou melhor, se firmem nos arreios, porque a nova temporada do programa Cavalos está começando e eu te convido a cair na festa com a gente. A gente se diverte, mas não perde o foco. E já estamos fazendo o projeto para os próximos anos, né? Estamos domando mais. Quem tem filho de cavalo bom é assim. Estou assim muito otimista com os filhos do Moro correndo. Muito legal, né? Mas antes de rodar o vídeo, eu quero saber se tu já está inscrito aqui no canal. É super importante pra gente a interação de vocês. Seja com a inscrição, os likes, comentários. Posso contar contigo? Todos que gostam de cavalo como eu vão entender a minha vontade de dirigir uma Rampage. Um motor de 272 cavalos que fazem dela a picape mais potente do país. Bora, gente! Vamos botar essa cavalhada pra correr. RAM é no grupo Nissul Gala. Arquibancadas lotadas no Parque da Associação Rural de Bagé e João Gustavo, de 7 anos, se prepara para aquele que promete ser o maior desafio de sua vida: apresentar a petiça de bocal, como manda a doma gaúcha. Amansamos, aí agora tá bem assim. Mas e essa voz, João? O que aconteceu? Porque eu tava torcendo meu pai lá. Um cavalo tem quarto. O menino é filho do ginete do freio de ouro Luiz Gustavo Ruas, que vem forte na prova com 3 animais, o que não o impediu de dar todo o suporte para o filho na doma da petiça Pante a Calabaça. É muito gratificante, a gente sabe que ele sempre gostou. Para ele uma experiência de vida. Que promete muitas emoções no percurso, né, João? É uma figura, mini figura, levanta as patas e a mão e gira e esbarra. Eu vou com sangue de olho, quero ganhar. Mas com certeza a vontade de vencer não é maior do que a alegria de estar aqui. Cobrar o menos possível, porque como são menores... O mais importante é se divertir e fazer amigos, como José Inácio, mais experiente na arte da doma. Eu já domei meus animais. Esse ano eu disse: pai, compra uma petiça pra mim correr o redomão. E aí ele foi lá e achou essa petiça e comprou. Eu gosto muito dessa petiça, eu escolhi ela por ser tubiana negra e sempre gostei de ter esse fleco que tem aqui. Como quem repassa a lição antes da prova, o domador de 9 anos se certifica que Tubica Calabaça tá bem mansa de baixo, ou seja, não se assusta quando ele pega nas patas e nem foge quando deixa as rédeas soltas. Para mostrar a mansidão, que o cavalo tem que ter uma mansidão. Tipo, um dia vou no campo, tem que recorrer a uma vaca tá amarrada no arame, ele tem que ter a mansidão. Eu posso soltar ele e ele vai ficar quieto. Eu sei, se ele não tiver a mansidão, eu não posso soltar e eu já não posso desenredar a vaca do arame. E para mostrar que a petiça é de toda a confiança mesmo, José Inácio monta com ela só de buçal. Tubica se mantém tranquila. O menino vai além e desce escorregando pela anca. R$70.850. Chega o momento tão esperado e os competidores se aproximam da pista principal.
Importante lembrar que há 45 dias os animais estavam soltos no campo, não eram domados. Portanto, o último mês foi de aprendizado intenso. Hoje, com toda essa gente na volta, barulho, enfim, o desafio vai ser maior. A gente fica bem tenso, uma mistura de emoções, né? Fico tensa, preocupada, mas vai dar tudo certo. E qual o sentido de tudo isso, né? Fomentar o futuro. Eles são o futuro, né? Aqui a gente vai ter os próximos ginetes, cabanheiros, tratadores, enfim. Eu peço o carinho de todos vocês, aplaudindo essas crianças. Como eu disse e reitero, é muito mais do que uma prova. Então nós temos duas modalidades do pônei, as pôneis funcionais, né, que foram domados, quem quiser participar das funcionais, e à noite nós vamos ter o baile fantasia. É um evento e uma prova tão bem feita para as crianças, né? Porque ali tu acaba incluindo todas as crianças juntos, amiguinhos, primos, família, e então isso aí não tem preço, né, Valéria? Isso aí vai ficar gravado para o resto da vida deles, e com certeza o ano que vem vai ter os primos que vão querer estar, os amiguinhos, então eu acho que foi uma baita sacada do Redomão da Lagoa. Vamos começar então por aqui, com o primeiro conjunto a se apresentar. Maria Eduarda Cezimbra está autorizada. Vem na coloradinha. Estou aqui no Redomão da Lagoa pela primeira vez. Bem ansiosa, que tudo dê certo. Não demore, Maria Eduarda e Coloradinha botam pra derreter. A menina aprendeu o ofício com o pai e hoje se divide entre estudos, a doma e treinamento de pôneis de clientes, como é o caso da cabanha do Maco. Eu comecei com 7 anos, domando um pônei de uma amiga minha, Tostado, que ficou craque, era muito bom de tudo. E depois segui domando e agora eu tô aqui no Redomão da Lagoa. Tem brinque na coloradinha se quiser em Santa Catarina. O pai arruma o lenço, alcança o chapéu que vem com a proteção de Santo Expedito. Entregando lindo a média luna. Gonçalo tenta colocar a petiça no galope, mas ela não parece disposta. A gente acha tudo muito fofo, mas não dá para esquecer que, apesar da estatura menor, são cavalos e, como tal, têm as mesmas reações, medos. Então, com certeza, esses domadores jovens foram muito corajosos. Não dá bola, Gonçalo, é ponto pra cima. Vai domando. Vai domando. Só pra ela e mete galope. 6. Primeira vez que tô domando debocado. Tá bonito, Gonçalo, tá bonito, é assim mesmo. Se fosse fácil, todo mundo conseguia. Quando eu vou pra fora, ando a cavalo, ando de pônei, levo pônei esteio. Agora vamos ver como Medialuna se comporta na prova de mansidão. Lembrando que ela tem que levantar as 4 patas e não pode sair do lugar. Vai mostrando o que tu tem. É 8 de E o intuito do nosso julgamento é muito mais do que a competição de notas e prova, é muito mais incentivar essa gurizada, principalmente a conseguirem sair desses desafios que os pôneis impuseram para eles, né? Então a ideia é congregar, juntar as crianças, né? A mãe das últimas orientações e Manuela e Fridinha Calabaça vão pro tudo ou nada. É
bastante emocionante, assim, a primeira prova dela. A apresentação em público é a estreia, mas na Doma Manuela tem experiência, tem seu próprio CT e recebe clientes de fora. Tem o centro de treinamento em Santa Cruz. Aí esse ano não pode pegar mais nada, mas pode querer, quem sabe. Fridinha Calabaça mostra que tem motor de sobra, direção hidráulica e freio ABS. As gurias com experiência já no trabalho com pôneis, então já mostraram que tem um grande futuro pela frente, e uma coisa que nos chamou bastante atenção e que nos tem chamado muita atenção é o poder feminino, como está crescendo, as gurias estão entrando bastante nesse nosso mercado, vamos dizer assim, e que isso é uma satisfação enorme para nós, né? Lembram do João Gustavo lá do início da reportagem? Pois bem, aqui vem ele acompanhado do pai. Tendo a oportunidade de competir nos pôneis, ficou bem faceiro e está entusiasmado. É 9 milhões da panca. Mas no trote a história complica um pouco e a campeira chega para ajudar. Já vai tapeando. Então a gente muito mais avaliou pelo lado bom do que pela crítica de percurso, de não manter vendadura. Então muito mais a gente incentivou essa criançada a dar continuidade nesse processo. Pântia entra no trote, mas se rebela no galope. João Gustavo, que não é bobo nem nada, tá firme nos arreios. Vamos ver agora como ela se porta na prova de mansidão. João solta as rédeas, o rebenque, se afasta, faz a volta e a petiça nem se mexe. Ah, Manzita tá. Vem, Manzinha, pra ferrar. Ó. E a nota do João aí, ó. A nota é 10 e 10 da Mansidão. Na plateia, a torcida vibra. Os pequenos gritam apoiando o amigo. O que eles não imaginam é o que viria a seguir. Se o potro é corcoviador, me chamem que eu vou pro lombo. E mais uma vez João mostra que é firme nos arreios, não frouxa, e termina a prova comemorando. Acho que a vibração do filho do Gustavo é muito mais aquele sentimento, pai, eu consegui, sabe? Eu consegui apresentar o pônei com tudo, com todas as dificuldades que eu tive, eu consegui entregar minha prova, que eu acho que o intuito e o nosso incentivo para eles é tipo, segue. Gonçalo, de 7 anos, vem com o petiço Paçoquinha Calabaça. É a primeira prova dele, não preciso nem dizer como está o coração do pai, que é domador. Pra gente que vive do cavalo é emocionante, né? Ter eles aí participando hoje. Vamos ver o que vai dar. Quanto a ser difícil ou fácil domar, olha o que o menino diz. É do meio. Com certeza ficaram nervosos, com certeza a primeira provinha. Paçoquinha e Gonçalo Rosa. O petiço firma o passo e mostra que tá na briga. E o tranco do Paçoquinha é 10 e 10. Aí, ó. É 10 e 10. Paçoquinha e Gonçalo gabaritam a prova de andadura. Me lembra um pouco da minha infância. Eu iniciei os primeiros passos na doma com pônei. Então a gente tinha... O pai acabou comprando um pônei, potro chucro, para mim domar lá fora. E nas férias eu ia para a estância de um amigo, que é o Gustavo Rodrigues, que tinha criação de pôneis. E aí a gente acabava pegando vários pôneis para domar e deixar domado durante as férias da escola, né? Então me lembrou muito a minha infância.
Na prova de mansidão, Paçoquinha mostra que é de toda a confiança, que não deu trabalho para ferrar. Levantou as patas com facilidade. Já no quesito parar para o gaúcho montar, dá um pouco de trabalho, mas Gonçalo não desiste. Diretamente de Santa Vitória do Palmar, José Inácio e a petiça Tubica Calabaça. Na etapa de andadura, a tubiana marca 9 de trote. E 10 de galope. Dá pra ver que tá bem domada de cima, agora é descer e mostrar que de baixo também é mansa. Tudo que o gordo Matheus sabe foi plantado nessa petiça aí. Todo conhecimento. E a mansidão é 10 de 10. Na prova de figura, o conjunto gabarita. Próxima etapa, a esbarrada, e lá vão eles. Parada para 10 e 10. O recuo é então a última manobra e o conjunto marca 8 e 8. O menino sabe que foi bem, agradece os aplausos e a proteção divina. Trabalhei de cima, de baixo, amanunciei. E agora, quando chegar em casa, eu vou pensar em frenar ela. Vamos então ao pódio para ver como ficou a classificação. Em sexto lugar, Gonçalo Veloso e Medialuna Calabaça. Proprietário Frederico Sunhê. Na quinta colocação, Pântia Calabaça e João Gustavo Ruas. Em quarto, Gonçalo Rosa e Paçoquinha Calabaça. Na terceira colocação, Maria Eduarda Cezimbra e Coloradinha Calabaça. Em segundo lugar, Fridinha Calabaça e Manuela Flores. E o primeiríssimo lugar fica com eles, que desde o início assumiram a liderança, José Inácio Teixeira e Tubica Calabaça. A festa tá boa e não terminou. Em seguida, o desfile de fantasias. Joana, o que tu vai dar pra ele? Conta pra tia Valéria. Um doce. Eu vou dar pra ele agora o benefício. Ele vai gostar. Ele comeu tudo. Eu vou dar pro Canjica uma novidade. Funny Horse. Olha, ele tá adorando. Eu acho que ele tá gostando mais desse. Desse? Esse aqui ele tá comendo bastante. Eu garanto que ele vai mais gostar do Funny Horse. Olha, ele amou. Supra, alimento com carinho. Oferecimento Cabanha La Pacífica. No campo e na pista, a busca pelo cavalo completo. 40 anos de seleção feita com o pé no estribo. Paysandu, Uruguai. Aqui vai pergunta de internauta que quer saber se o potro de 2 anos, que mede 1,20, vai chegar a 1,50 de cernelha. Acredito que seja pouco provável, nós não temos a raça dele aqui especificada na pergunta, porém, equinos da raça crioula com 1 ano, ou seja, com 12 meses, já deveriam estar próximos de 1,30, né? Considerando que os cavalos com 12 meses, eles já estão muito próximos a 90% da altura total. Então, animais que com 1 ano já têm 1,30 ou um pouco mais disso, sinalizam melhor que chegarão até 1,40 de altura. Algumas raças, como é o caso do quarto de milha, deveriam ter mais de 1,30, né, para justamente tentarem trabalhar nessa faixa do 1,40 ou 1,50 e até algumas linhagens passando de 1,50.
Oferecimento Estância Quaraci, excelência na criação e nas pistas. Santa Cruz do Sul, Rio Grande do Sul. E Supra, mais do que produtos, resultados. Finalista do Freio de Ouro em 2019, 2021 contigo, né, Jardel? O Impulso da Maia, ele foi comprado pelo que ele era funcionalmente, pelo papel dele, né, filho do feriado de Santa Edviges, Freio de Ouro. E agora vocês estão tendo a oportunidade de ver os produtos dele, né, sendo domados, treinados. É esse ano que sai a primeira leva dos bichos dele para o freio? É esse ano. Esse ano sai a primeira leva. Saiu uma égua só, porque foi a primeira que a gente pegou para domar. E aí já estamos fazendo o projeto para os próximos anos, né? Estamos domando mais e agora já tem cavalo filhos dele em todos os estágios aqui. Genética é uma coisa engraçada, né? Ela não é exata e nem sempre o que o animal é como o indivíduo, as características dele, ele passa para os filhos. Mas a gente sabe que assim como o fenótipo, né? A questão de habilidade, de temperamento também transmite. Tu montou o cavalo. Hoje, tu tá montando os filhos dele. Tem coisas parecidas? Muito, muito. Ele é um cavalo que transmite muito. É bom de vê-los treinar e correr. Estou assim muito otimista com os filhos do Moro correndo. A funcionalidade dele, assim, rapidez, a habilidade é nato dele e os filhos são bem parecidos. Aqui o que a gente tem? Essa é uma potra que está com 3 galopes. E tu já gosta dela? O que tu já sentiu nela, assim? É, assim, ó, uma égua linheira, muito boa de andar, muito macia, que nem ele, um trote bom. Aqui o que a gente tem? Essa é uma égua que é doma do seu Jairo Souza, que veio faz pouco tempo e tá se ajeitando para sair ou esse ano ou o ano que vem. Tá mais adiantada então. Aqui. Essa é a égua do José, a égua que ganhou as barrigas de ouro agora. Essa égua tem uma história muito legal, né? Eu vou querer que o José conte. O José me pediu para comprar a égua, nós estávamos assistindo o remate. A mãe dela estava no leilão. Uma vez, uma égua já de bastante idade. E eu digo, então vou tentar comprar. Aí entrei em contato com o seu Evaldo, com o Evilásio e com o Everson, comprei a égua. Nasce então Quincha, filha de Impulso da Maia. Ele domou a égua, aí começou a enfrenar e tudo mais. E eu fui salvando ela, foi ajudando, galopeando, ele dando campo. Daí os guris da cabanha que foram ajudando. Tive a felicidade de ganhar as barrigas de ouro. A Quincha é um case de sucesso, né? A égua ganhou a prova e ele já teve uma oferta irrecusável de venda da égua. A égua já foi vendida, né? Deu certo, hein? Pé quente. Quem é que a gente tem aqui, Jardel? Essa é sabe aqueles projetos que a gente faz na cabeça? Essa égua, a mãe dela, eu tenho um carinho todo especial por ela. Quando eu cheguei aqui, foi a primeira égua que eu treinei, foi 2 anos sexto no freio. É uma égua que mora no meu coração. E é filha do Impulso com a escultura. E essa sai agora em seguida. É o início de um projeto onde a partir deste ano eu quero ter sempre mais do que um animal disputando o freio. Aqui a gente tem um garanhão também, filho dele. Tem um garanhão, filho dele. Esse cavalo está domado já, começando o treinamento. É um cavalo para correr o ano que vem. Inclusive é um dos bichos que eu mais gosto dele. Dá pra notar a mansidão dele, bem parecida com o pai. Olha, atado junto com a égua aí, ele não tá nem ligando. Tranquilo, sereno. O cavalo é assim. Já nem é promessa mais, né? O Impulso já é uma realidade. E é justamente por acreditar no cavalo que a Estância Liberdade coloca no leilão Raça e Função do dia 20 de fevereiro a maior oferta de filhos dele. Os filhos dele repetem ele em vários sentidos e habilidades. Podemos citar RE Tripulante, Rosílio de Peixá Touro, cruzamento com Imaculada da Maia,
Tripulante tem um irmão inteiro em treinamento com o ginete Jardel Pereira. Então é uma oferta que eu espero ano que vem ver brilhar nas pistas. RE Sete Belo, por sua vez, traz na linha baixa uma das mais belas éguas da raça crioula, a reservada grande campeã da Expo Inter, RZ Rama Negra da Carapuça. O remate vai acontecer no dia 20 de fevereiro, uma quinta-feira à noite, durante a credenciadora de inéditos e aberta, mais freio proprietário, jovem e passaporte. Neste final de semana, que compreende ali do dia 19 a 23. RE Taberneiro TE cruzamento com a freio de bronze 3 pontas guapa, ou seja, neto do registro de mérito, ganhador dos freios de ouro, prata e bronze, Campana Farrapo. E para deixar essa oferta ainda mais atrativa, os potros vendidos no leilão concorrem a R$180 mil, é isso mesmo, em 2 provas. A primeira delas é de doma e vai ser nos dias 12 e 13 de abril, onde os animais disputam R$30 mil. A outra prova acontece 1 ano depois e os potros disputam R$150 mil. Que é uma prova, um arremedo do freio, um pouco menor, porque são animais apenas de 1 ano de doma, onde tem premiações para o ginete, tem premiações por etapa e para os proprietários. Ou seja, 2 chances de faturar uma boa grana. Vendramin, criação, seleção com foco na competição. Palmeira, Paraná. Pedro concorre na prova de fantasia e está caprichando na mansidão da poneizinha, ensinando ela a deitar. Tu puxa a mão dela pra cima e o buçal pra cá, pro outro lado. Sentido contrário. Isso. E quando ela deitar o pescoço no chão, segura o pescoço dela contra o chão e a bunda tu empurra pro lado que ela vai cair. Quando ela deita, ela fica meio querendo dormir, porque ela acha que, vai dormir assim, deitada, fica bem descansada, relaxa. Sábado de Redomão na Lagoa, galera animada e lá tá Pitutuca, fantasiada de Ferrari, com os pneus bem calibrados e Pedro no volante. Ayrton Senna do Brasil! A criançada que assiste entra no clima e capricha também na fantasia. Afinal, todo mundo quer brincar. Circo chegou! É o palhaço e a palhaça! É a paçoca! Olha a paçoca, vem aí! Gonçalo Rosa apresenta o petiço Paçoquinha. Meias coloridas, calça vermelha, chapéu na cabeça, tudo para impressionar os jurados. Coroa de flores na cabeça e na cola, vestido com avental. Fridinha e Manuela Flores vêm a caráter. Fantasia inspirada na vestimenta alemã. Uma graça. Ela vai mostrar. Aê! Da aldeia encantada, no meio da floresta, surgem os gnomos azuis. Gonçalo Veloso e a poneizinha Medialuna Calabaça se apresentam fantasiados de Smurfs. E quando o assunto é criatividade, ninguém brinca em serviço. A turma da Cabanha do Maco trouxe cardápio pronto com Pedro e a poneizinha Que Linda. Helena, Maria Eduarda e Coloradinha Calabaça, por sua vez, fazem a entrega. Confere o detalhe do retrovisor e da placa da Coloradinha Calabaça. Guilhermina, de 8 meses, também entra na festa. Somadas as notas, é hora de conhecer o campeão da primeira prova de fantasia de pôneis e petiços do Redomão na Lagoa. E a vitória vai para Ayrton Senna do Brasil. Pitutuca Calabaça e Pedro, do Condomínio Impulso, levam a melhor. Mas, na verdade, todas as crianças aqui são vencedoras por terem a oportunidade de viver uma experiência como essa.
é isso, espero que vocês tenham curtido o episódio tanto quanto a gente. Em seguidinha vem a cobertura completa do Redomão na Lagoa. Sempre brigando nos 5 finalistas e nunca tinha chegado. Desde pequeno sonhei em ganhar essa prova. Primeiro ano que eu trouxe minha família, meus amigos, tá todo mundo aí, essa vitória é pra eles. Não esquece de se inscrever aqui no canal, é super importante pra gente. Até o nosso próximo encontro. Quem ama, cuida. E como a gente sabe, a saúde começa pela boca. A Trotter é uma ração com proteína de alta qualidade e sem corantes. Um combo de energia, minerais, vitaminas essenciais e, é claro, muito sabor, porque os nossos amigos merecem o melhor. Trotter, alimento com carinho.